Seja muito bem-vindo ao Conjunto Ceará, bairro de Fortaleza, onde vivem cerca de 50 mil habitantes. Este território é considerado um dos maiores habitacionais da América Latina. A área onde hoje fica o bairro Conjunto Ceará foi comprada de um rico latifundiário, conhecido como Senhor Bezerrinha. Nessa época, a região era chamada de Estiva. O Conjunto Ceará foi construído na década de 1970. Diz a história que, inicialmente, foram feitas 996 casas padronizadas, todas entregues à população por meio de uma análise de renda. Antigamente, o Conjunto Ceará fazia parte do bairro Granja Portugal. Foi nos anos 1980 que aconteceu a desvinculação, a pedido dos moradores desta área da capital cearense. Aliás, dessa época tem gente até hoje e com muitas histórias para contar. Na década de 70, a política do governo da época era fazer grandes obras. Então, o objetivo era fazer várias, na área de moradia, vários grandes conjuntos habitacionais nos estados. E aqui surgiu o José Walter, inicialmente, e depois o Conjunto Ceará, que foi construído aos poucos por etapa. O nosso conjunto surgiu, nós estamos hoje, na primeira etapa aqui, V1 e o V6 lá na frente. Começou aqui, o conjunto. Antigamente, quando começou o conjunto, e começou a se dividir, aqui foi a primeira etapa, do lado da igreja para lá a segunda, da A para lá a terceira etapa, e lá embaixo, depois dos canais, canal da C, é a quarta etapa. Tudo é dividido, o V1, o V2, o V3, o V4 até o V11, V11B. Então o conjunto é dividido por V. Unidade de vizinhança. Cheguei aqui em 1978. Eu tomei um impacto porque eu nunca tinha visto tanto bichos na minha vida, né? A única coisa que eu vi quando eu morava lá era aranha, caranguejeira e escorpião, porque saiu do cemitério para dentro de casa. Aqui eu cheguei a ver cobras, lagarto, boi, jumento, cavalo, morcego, pardal, borboletas grandes, vagalumes, cururu, cobras passando no seu terreno. Então foi uma experiência de vida fantástica na minha. E a liberdade, porque um bairro quando foi entregue, você via a serra. Hoje dificilmente você consegue ver por causa dos prédios, né? Tanto que eu, como criança, achava que a serra que a gente via daqui era bem ali. Papai, vamos para aquela serra? Não, meu filho, isso é longe, né? Não é bem aí não, como tu tá achando que é não. A primeira etapa de 1977, ela ficou pronta no mês de maio de 1977. E os moradores, que receberam chaves e todos foram feitos, receberam já as casas a partir de fevereiro. Então, uma curiosidade interessante é que a inauguração ficou programada da primeira etapa em maio de 1977 pelo presidente Ernesto Geisel, o penúltimo presidente do período ditatorial do Brasil. Essa inauguração era casada com a inauguração da Assembleia, casada com a inauguração de um ginásio poliesportivo no José Walter e o Conjunto Ceará. Faltando 5 dias para a chegada do presidente, o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, desaconselhou a inauguração da primeira etapa do Conjunto Ceará. Mas por quê? Porque ali nascia o principal DNA do bairro, a de reivindicar, a de lutar pelos seus direitos. Dias antes,
Os moradores, diante das casas que estavam afundando em alguns lugares, o cupim estava pegando, as casas estavam sendo entregues com defeito, foram à emissora de TV local na época e fizeram uma entrevista questionando esse tipo de entrega abatalhoada, uma entrega sem revisão das casas, pois o SNI desaconselhou, tá, a vinda do presidente. E a agenda do presidente não passou pelo Conjunto Ceará. Quando a gente chegou, e não tinha nada, nem transporte tinha. E quando tinha transporte, onde passava e na Avenida Central, para chegar lá na Cidade Quarta, ou na Avenida A, ou na B, é tudo no barro, bem dizer, barro de louça. Quando eu cheguei aqui, não existia a quarta etapa. Era só mato de uma ponta a outra. E eu, criança, ia lá com meu pai, ia buscar umas varinhas para botar na seca lá em casa e tal, e trazia manga, essas coisas todas. E de repente eu vi vários tratores, criança ainda derribando aquilo. E de repente, uma cidade. Eu, nossa! E quando eu ando lá, eu reflito. Por que não faz um mês que fizeram com o Ceará dar casa para a população nessa quantidade? No decorrer do tempo, houve o seguinte: problemas surgiram, transporte, moradia, problema de segurança, diversos problemas. O que aconteceu? Começou-se a construir uma comunidade, que até hoje é muito forte, no sentido de não deixar que ocorram coisas com o bairro sem antes escutá-la, como foi o caso, por exemplo, da tentativa de retirada do escritório do Detran recentemente aqui do bairro. Mobiliza-se todos, e essa mobilização gerou uma audiência pública vinculada da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara de Vereadores, que foi feita aqui nesse Centro Cultural que nós estamos, que teve mais de 400 pessoas presentes, e naquela noite saiu a colocação de que nosso bairro tem um serviço. E isso foi conquistado naquela noite. O polo de lazer do Conjunto Ceará é o principal núcleo, né? O núcleo de identificação do bairro. Como o bairro ele é feito por unidade de vizinhanças, você vai ter muitos lugares parecidos um com o outro. O polo de lazer, junto com a igreja, junto com todo esse quadrilátero aqui, que representa muito o comércio e também a cultura do bairro, mas o monumento que foi feito por um arquiteto da Coab, que mostra 4 telhados, um em cima do outro, mostrando as casas, em cores diferentes, representam o Conjunto Ceará, o bairro. As etapas elas foram se diferenciando conforme o projeto. O primeiro projeto pegou a primeira e segunda etapa. Então, como foi construído o Conjunto Ceará no lugar de 2 grandes fazendas, essas fazendas elas tinham mais terreno num determinado lugar. E a primeira e segunda etapas elas foram construídas com um tamanho maior de terreno. Já a terceira e a quarta já foram diminuindo o tamanho dos terrenos. Elas têm diferenças, tem. Uma está mais próxima do centro, que é a terceira, a primeira e segunda está no meio do bairro, e a quarta está mais próximo de Caucaia. Fazemos fronteira com o município de Caucaia. Quarta etapa, vai ter a Vila das Artes, tem um sítio, tem um hospital. A segunda etapa, tem companhia e tem uma escola de tempo integral, o V2. Primeira etapa tem um terminal e tem um CSU. A terceira etapa tem os bancos e tem outros benefícios, o olé tempo integral de primeiro mundo lá na terceira, no V7. E tem uma UPA. Minha segunda etapa eu considero como a aldeota do Conjunto Ceará. Diga assim, que é só que tu mora. Eu moro na aldeota do Conjunto Ceará, onde é na segunda etapa, aqui bem central. A diferença maior é que, digamos assim, essa etapa que você está aqui é a primeira etapa. Então as casas ela têm um terreno maior. A terceira etapa eu acho que já é um pouco menor que da quarta, alguma coisa assim. A única diferença é essa, né? Só essa mesmo. E quem quiser saber qualquer informação sobre uma das 4 etapas do Conjunto Ceará, tem que ficar seguindo um perfil na internet que é bem famoso aqui no bairro, viu? É o @Conjunto Ceará Ordinário. São mais de 90 mil seguidores.
uma turma administra o perfil, mostrando os empreendedores do bairro, as curiosidades, o dia a dia da comunidade. Tem as cobranças e tem as resenhas também. Muita gente chama a gente para fazer a cobertura das escolas, dos eventos nas escolas. Muita gente chama a gente para fazer do evento da praça, entendeu? Porque hoje em dia eu sou comunicador da praça. Não é à toa que eu chamo, não é o probleminha, entendeu? Que eu vou para cobrar mesmo, vou para estar lá tirando onda e brincadeira com a galera. E é isso. Estamos aqui para melhorar, cobrar mesmo. Fala galera do Conjunto Ceará Ordinário, já estamos aqui na Feira dos Jovens Empreendedores aqui no Colégio Ceano, colégio mais conhecido como Evandro Aes de Moura, tá bom? Então acompanha com a gente aí, a criançada, tudo fazendo aquelas vendas, os jovens, tudo aí, vamos pra cima. Como é teu nome? Isaac Matheus. Isaac, hoje tu tá vendendo o que aqui, cara? Espetinho de frutas. Espetinho de fruta? Sim. Morango do amor já passou, né? Agora Agora a nova moda é espetinho do amor. Nas redes sociais, o Léo Probleminha esbanja desenvoltura ao interagir com os moradores do Conjunto Ceará. Por onde ele passa, é sempre uma animação só. Salgado é R$2, 3 por 5. tá vendo aí, ó? 3 por 5 salgado. Salgado é bom, viu? Qual é o nome do lanche aí, o nome do lanche? Verde de fome. Verde de fome, ele já foi na minha rua já, viu? Já foi esse fábrica, foi lá na minha rua, verde de fome aí, ó. Uau! Qual é esse lugar que nós estamos e o que ele representa para a comunidade? Aqui é a Praça da UV4, conhecida, tá? Aqui tem São João, tem festa de Natal, festa do Dia das Crianças. Aqui é a maior praça movimentada, entendeu? E as ruas são por número. São por número. E as avenidas por letras. Por letras. Avenida I, Avenida C. Tem duas avenidas C, né? Tem da segunda e da quarta. Avenida F também, tem duas, da quarta e da segunda. Quem não conheceu o Conjunto Ceará se perde. E o Conjunto Ceará é grande. Galera que não conhece o Conjunto Ceará, primeiramente segue a página, entendeu? Pra ficar ciente de tudo. E venham pra cá. E é assim. Então a gente vai continuar nosso passeio aqui pelo bairro. Durante as nossas andanças pelo Conjunto Ceará, conhecemos o Ari Félix. Ele é orientador de skate e dá aula no Polo de Lazer Luiz Gonzaga, uma atividade voluntária e feita com muita dedicação. O que eu puder fazer pelo esporte, faço sem custo-benefício, entendeu? Eu faço por amor ao esporte. Comecei a andar em 1989, mais ou menos, 88, e sempre me envolvi. A iniciativa do Ari já formou vários atletas. Daqui já saiu para pódio Marcondes, Ribeiro, Salete, Júnior Ferreira e outros. O Ari é um apaixonado pela prática do skate e pelo Conjunto Ceará também. Ele já mora no bairro há 17 anos e não pensa em perder o elo que possui com esta área de Fortaleza. Posso até ir embora, mas vou voltar. Já fui embora para várias cidades, mas seguro. A história do Conjunto Ceará é marcada por curiosidades. Até a Xuxa já passou por aqui. Isso mesmo, a eterna rainha dos baixinhos esteve no bairro em agosto de 1996. Ela veio entregar ambulâncias do antigo título de capitalização Papa Tudo, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. O evento atraiu uma multidão de gente. É um direito de todos nós de termos saúde, de termos tantas outras coisas que as pessoas só falam quando está perto de algum momento fácil, bom para eles, sei lá, momento político, final de ano. Mas essas coisas eu também não quero me meter. A minha política é outra, eu faço outra política e eu estou muito feliz com o resultado das pessoas, do meu público que acredita em mim. O seu Francisco José já morava no Conjunto Ceará fazia tempo quando a Xuxa esteve no bairro. Além de conhecer vários detalhes da história da comunidade, ele tem um talento reconhecido por muita gente. É palhaço e ainda mais, cristão. Eu sou o palhaço mais católico do Brasil, vou ser bem modesto, que vive a igreja, que pratica a igreja e que leva o trabalho no segmento da palhaçaria de uma forma de evangelizar, na música, com teatro de fantoche, com esquetes. Eu nasci desenhando, trabalhando com artesanato.
aí me envolvi com desenhos artísticos, aí eu entrei no segmento de artesanato com EVA, quase 15 anos da minha vida, né? Fiz parte da Associação dos Artistas Plásticos de Fortaleza com o produto EVA, e me colocaram lá depois que viram meus produtos. Depois eu tive uma experiência como professor na escola municipal durante 8 anos. Aí quando eu entrei na escola em 2014, eu cheguei para a diretora e perguntei que ia ter uma festa das crianças, né? Eu perguntei, diretora, eu posso ajudar em alguma coisa? Ela disse assim, na festa, você quer fazer o quê? Você queria ser um palhaço. Foi lá que surgiu o meu palhaço, até hoje que eu trabalho profissionalmente com isso. Eu estou no melhor momento do evento, que agora comida, olha. Comida. Se você é do Conjunto Ceará, você não tá me seguindo, mora do Conjunto Ceará católico, não me segue, o palhaço cristão. Poxa, ó, eu vou colocar aqui, eu acho. @palhacomaneiro. Vai lá, me dê essa força. Certo? Oi, pessoal, eu tô aqui na praça do Polo de Lazer do Conjunto Ceará, do meu Conjunto Ceará. Aí, olha só quem apareceu aqui, o meu amigo Neto. Tamo junto, Tigo. Palhaço maneiro. Palhaço maneiro. Maneiro, Cuida. Mas quando o assunto é manter o Conjunto Ceará limpo e bem cuidado, não tem pra palhaçada, viu? O seu Francisco José chama a atenção mesmo da vizinhança e pede consciência. Pega o seu lixo, coloque no ecoponto. Nós temos aqui, acho que é 3 no ecoponto, é 4, se eu não me engano. Eu sou das pessoas que brigam muito com as pessoas quando eu vejo assim a pessoa colocando. Recentemente eu vi um senhor chegando numa Hilux jogando todos os tecidos. Eu cheguei para eles, moço, bem aqui atrás, moço, tem um ecoponto. O municipal faz a sua parte, limpa. Mas a população mesmo vem e joga. É isso aí, tem que cuidar do bairro e muita gente faz isso com dedicação. É o caso do Plínio. Ele conhece a história da comunidade profundamente e busca preservar todas as memórias. Aos 19 anos, meu pai conseguiu uma casa aqui. Ele vivia de casa em casa, a gente morava em casa alugada. Era uma pessoa que já tinha feito muito na vida, mas estava num momento difícil. Fomos o primeiro da rua, o segundo da rua, na época. Casas pequenas, casas com chão de cimento, mas era um lugar da gente. A primeira mudança que a gente percebeu no decorrer do tempo é que todo mundo deu um jeitinho de fazer seu muro, começar a crescer sua casa, a colocar o filho nas escolas todas, porque o Conjunto Ceará tem 46 escolas, mais de 26 públicas. E naquela época era essencial ter isso. Nós fomos valorizando os equipamentos que nos entregaram, fomos crescendo como comunidade e a partir daí, hoje você não encontra uma casa quase no mesmo padrão anterior. Se você soma a área de influência do Conjunto Ceará, que temos 4 bancos e que em volta de nós 300 mil pessoas moram juntos e elas precisam das escolas, precisam do comércio e precisam dos bancos. Então o Conjunto Ceará hoje, tecnicamente, é o polo de 300 mil pessoas dos 2.800.000 de Fortaleza. Entre os muitos projetos liderados pelo produtor cultural e escritor Plínio Leitão, está um museu virtual sobre o Conjunto Ceará. A ideia é eternizar as memórias desta parte da capital cearense e torná-las conhecidas pelas próximas gerações de moradores. Nós somos um ponto de cultura, o Prodecon aqui do Conjunto Ceará. Nós participamos muito dos editais, seja da Secult, seja da Secutipol. E num desses editais estava lá a proposta da criação de museus. O museu ele está numa fase ainda de termos um espaço exclusivo dentro do Centro Cultural para a exposição física. Mas a exposição virtual está no site, é só colocar Museu Comunitário Conjunto Ceará que você acessa pelo Google esse museu. Ele tem o aspecto de ser um arquivo geral da comunidade, né? Então, cada mês a gente amplia, por exemplo, tem as produções textuais universitárias que falam sobre o bairro, tem livros de pessoas que escreveram sobre o bairro, existem todo um contexto. Como já deu para perceber, o Plínio sabe de tudo e mais um pouco do Conjunto Ceará, conhecido pelas manifestações culturais. Festa junina, por exemplo, é tradição no bairro. A primeira
situação cultural que congregou o morador, temos de lembrar que o morador básico do Conjunto Ceará ou era aquela família que mandava os filhos para morar aqui, do interior, ou era alguém que já tinha uma relação com o interior. Todos naquela época tinham todo sentido de ter uma festa junina no bairro. Então, na UV6, a Unidade de Vizinhança 6, começou com os pioneiros festas juninas. E foi tão bom essas festas juninas, a igreja também foi, outros foram tendo, que o Conjunto Ceará, na década de 80, final da década de 80, já estavam com grandes festas. E na década de 90, em 1992, foi 90 para 92, criou-se uma das maiores festas juninas do estado do Ceará. Talvez só perdendo por rivalidade com o Santo Antônio de Barbalha. O Conjunto Ceará é atualmente o 10º bairro mais populoso de Fortaleza. Tem gente que mora aqui há bastante tempo e também existem pessoas que nasceram e foram criadas na região. Eu sou a Alice, eu tenho 15 anos e eu faço parte da nova geração do Conjunto Ceará. Eu nasci aqui, eu tenho 15 anos, então desde 2010 pra cá eu convivo aqui, estudo aqui, nunca tive outra escola, que é o Colégio Luísa Távora. Meus pais, eles se mudaram pra cá, eles se conheceram aqui, se casaram por aqui, acho que foi na Matriz, inclusive, e eles se conhecem desde 1900 e pouco, quando o bairro tava começando, essas coisas. E desde sempre a gente morou aqui, há mais de 40, 30 anos. Eu moro na quarta etapa, eu gosto que lá tudo é muito bem localizado. A gente tem tudo perto, padaria, pracinha, colégio, é tudo muito fácil de se locomover por lá. Vim aqui pro polo, pros meus amigos, o parque, sair pra comer nos lugares, pracinha, essas coisas. Eu tenho orgulho de morar aqui porque é um bairro muito bom, eu acredito. Tem bairros que deixam algumas coisas a desejar, mas eu acho que o Conjunto Ceará não é o caso, porque é tudo muito bem localizado. Os moradores do Conjunto Ceará não medem esforços para trazer avanços e novidades para o bairro. O Conselho da luta pela saúde melhor do nosso bairro, pela segurança pública, transporte, lazer, a parte de infraestrutura, cultura. Quando nós chegamos aqui, eu falo minha família, chegamos aqui em 81, em 28 de outubro de 81, ou foi 26, não, 28 de 81. Aí nós não tinha nada. Nós saímos do conjunto para ir para estudar no centro, não tinha transporte. Nós tínhamos que passar, às vezes, na ponte lá da Grande Portugal e não passava o ônibus para esse lado. De Genibaldo não tinha ponte de veículo, nós tínhamos que atravessar o trilho para ir lá para Domingos História, pegar o Jurema para ir lá para botar Bonfim, para um de apanhar. Tá entendendo? Hoje nós estamos ricos. Vai vir agora a Vila das Artes, os comércios grandes e também estão produzindo, ajeitando as avenidas, os canteiros central deles. É o maior conjunto habitacional da América Latina. O nosso bairro ele é muito grande. É a Veneza Fortalezense, banhada de canais. Nós temos hoje 4 canais. Nós temos olho d'água, nós temos lagoas. A gente é rico. O nosso bairro é um dos melhores de Fortaleza. É tanto que a gente até mudar o nome do conjunto para Veneza Fortalezense. E é uma espécie de orgulho se morar nesse bairro. Só tem uma coisa, eu tive uma ideia de brigar para fazer, mas a população não aceita. É um cemitério para quem ama o conjunto se enterrar aqui dentro. Porque é uma paixão. É mais paixão que quando você toma a propaganda das cervejas, né? Paixão nacional. A nossa paixão é extraterrestre pelo esse bairro. É o bairro que nós amamos e respeitamos. É a Veneza Fortalezense que amamos e respeitamos. Um dos projetos em andamento é a construção de uma imagem gigante de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da comunidade. O nosso maior patrimônio está ali, ó, a Igreja Católica. É o ponto mais lindo do nosso bairro. E nós temos um sonho, e vocês vão vir aqui, se Deus quiser. Nós estamos buscando o Conselho Comunitário, a imagem de Nossa Senhora da Conceição de 10 metros. Para trazer o turismo religioso para nossa comunidade. Trazer mesmo com força. Dia 8 de dezembro, nós vamos ter uma produção zona imensa. De todo o país, talvez até todo mundo. Para nosso dia 8 de dezembro, nós estaremos feito ali, ó, se Deus quiser, a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho muito isso aqui.
lugar de orgulho, de amor, de união. Esse é o Conjunto Ceará, um bairro com identidade e muitas memórias. A gente brincava se espalhando no bairro todo. E as pessoas sabiam que a gente estava brincando e um pegando o outro e esconde. Hoje eu acho que as crianças têm essa liberdade mais, né? E a gente tinha espaço para brincar, né? Porque foi nos dado um bairro com abertura assim de você sentir no paraíso nessa época. Então quem viveu essa época sabe como é que era o Conjunto Ceará e tudo mais. É muito bom a gente ter vindo para esse bairro. Hoje o Conjunto Ceará está no meu sangue. Eu tinha um trauma. Eu tenho 3 filhos, nenhum dos meus filhos nasceu no hospital aqui no Conjunto. Mais 2 netos nasceram no Nossa Senhora da Conceição. Então eu me considero morador do bairro. Eu vejo o bairro sendo, no futuro, tendo equipamentos como edifício, etc. Mas a maior reivindicação nossa, que eu acho, é uma saída reta para lugares como o anel viário, ou a perimetral, que é uma via que circunda Fortaleza, porque para chegar aqui, você tem que fazer vários ângulos 90 graus para chegar no caminho. Isso dificulta. Aqui, cara, é uma verdadeira cidade. Você não tem necessidade de sair assim para comer, se divertir. Você tem opção demais aqui dentro. Se você chega aqui numa sexta-feira à noite, se você chega aqui na quinta, sexta-feira e sábado, você pode andar aqui, dar as avenidas, que você, nossa, aqui é muito rico em as pessoas ir com a sua família numa pizzaria, não sei o que, num restaurante. Tem opção demais. Isso é que é o bom. O nosso bairro recebe você de braços abertos. O nosso bairro é um dos poucos bairros de Fortaleza que você anda o dia todinho, ninguém mexe com você. Por quê? Porque a população do nosso bairro, ela sabe o seu valor. Tanto faz o adolescente como o idoso. Pergunte a um idoso e não gosta do nosso bairro. Pergunte para um adolescente. Eu vejo o Conjunto Ceará mais próximo do centro, mais próximo de Caucaia, tá? E com muito mais serviço que hoje está. Tenho orgulho de morar aqui, primeiro que eu tenho bons amigos aqui. Criei os meus filhos aqui, né? Cresci aqui, vi esse Conjunto Ceará se transformar. Vi pessoas que já se partiram, que fizeram parte da minha história da infância, né? Então eu costumo dizer assim, eu só saio daqui em 2 situações. Ou morto, ou se eu ficar muito rico, ou molhar no condomínio. Eu amo esse bairro. Por quê? Porque é minha vida.